Olá, graça e paz, meu querido, minha querida, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando as doutrinas básicas da fé cristã. Essas doutrinas estão no livro de Hebreus, no capítulo 6. Eu já falei sobre essa lista outras vezes, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo hoje. Estamos ainda na doutrina número 1, que é o arrependimento das obras mortas. A próxima doutrina vai ser a fé em Deus. Muito bem, na aula passada, no vídeo passado, a gente meditou um pouco sobre a idolatria. E neste vídeo nós vamos meditar um pouco sobre a feitiçaria, que é a próxima obra morta. Nossa, feitiçaria, deve ser interessante. Será que tem feitiçaria no meio cristão? Vamos meditar sobre isso, o que é feitiçaria, e confira aí em mais um estudo bíblico. Muito bem, então vamos dar continuidade ao nosso estudo, meditando na obra morta chamada feitiçaria. A palavra feitiçaria é a palavra grega pharmakia, da onde a gente tirou a nossa palavra portuguesa farmácia, mas não vá por aí dizendo que os farmacêuticos são feiticeiros, tá bom? Porque isso não é verdade. Minha esposa, a pastora Oriana, é farmacêutica e ela não é feiticeira, graças a Deus. Muito bem, mas por que isso? Porque a feitiçaria, ela era muito comum nas nações na época de Cristo e anteriores, e mesmo até a Idade Média havia muito de magia na própria farmácia. Então essa palavra realmente tem a ver. Inclusive a minha esposa já disse que há coisas na farmácia que remontam um pouco a umas coisas esotéricas, algumas áreas da farmácia. Mas nós estamos aqui para falar da farmácia atual, mas sim da feitiçaria no sentido bíblico, tá bom? Muito bem, meu querido, minha querida. Vamos ver o que é feitiçaria de acordo com as Escrituras Sagradas. Eu vou ler aqui o livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 12. Diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Então, olha aí, era comum a prática dessas coisas que nós vamos listar, e era proibido para o povo de Deus fazer aquilo. Vamos lá. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha. Isso era a idolatria que a gente falou na aula passada. Que pratique adivinhação. Então, vamos lá, adivinhação. Ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria propriamente dita, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então temos aqui uma lista de coisas que eram proibidas para o povo de Deus, o povo de Israel, e que são caracterizadas, são chamados de feitiçaria na nova aliança, Por que isso? Por que Deus proíbe essas coisas? Então vamos meditar juntos aqui. Quando Deus criou o homem como um ser espiritual. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, diz lá que o ser humano é feito de 3 partes: espírito, alma e corpo. Não vou entrar nesse assunto hoje aqui, porque realmente não é uma doutrina básica, mas o ser humano ele tem uma parte de si que é um espírito, é um ser espiritual. Nós temos um espírito. Quando a gente crê em Jesus como nosso Salvador, é exatamente este espírito que nasce de novo.
E se nós olharmos, voltarmos lá para o livro de Gênesis, nós veremos que o homem ele tinha perfeitamente ali a comunicação com o reino espiritual. Ele falava com Deus, ele se comunicava com os anjos, né? E mesmo na própria Bíblia nós vemos essa comunicação entre o ser humano e os seres puramente espirituais como anjos. Jesus mesmo, em vários momentos, né, depois do jejum, da tentação de Cristo ali no jejum no deserto, anjos vieram, serviram ao Senhor Jesus Cristo. Então, o ser humano foi criado para ter essa comunicação com o reino espiritual. Mas, após o pecado, essa parte aí ficou prejudicada, né? Porque entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. E nós já vimos, eu falei sobre isso em outro vídeo, que a morte ela é um lugar, um espaço espiritual. E a Bíblia mostra no livro de Hebreus que Satanás ele tem o poder da morte. Ele pode operar, né? Quem é Satanás? É simplesmente um espírito maligno, um espírito que se rebelou contra Deus, era um anjo, e ele teve acesso ao homem por causa da morte espiritual. Então, essa comunicação das coisas espirituais, ela ficou prejudicada, né? Nós não vemos com os nossos olhos físicos como é o outro lado, o lado espiritual. A gente precisa da palavra de Deus para nos mostrar como é o reino espiritual. Existe um reino espiritual e as religiões do mundo, elas tentam trazer alguma espécie de explicação com relação a esse reino espiritual. E nós, cristãos, nós cremos que a Bíblia é o livro que traz a revelação de como é o reino espiritual. Então essas práticas que eram feitas pelas nações, elas eram práticas que não eram autorizadas por Deus. Deus não estava ali presente, participando dessas práticas das nações ali da terra de Canaã. Eram práticas que eram proibidas, né? Sacrificar os filhos, praticar adivinhações, fazer presságios, praticar mágica, né? Magia, feitiços, lançar encantamentos e todo esse tipo de coisa. Porque são coisas pagãs, coisas de nações que não tinham aliança com o Deus de Israel. Por que é que o ser humano sempre buscou esse tipo de coisa? E eu falei no vídeo passado, quando eu falei sobre idolatria, que dentro de nós, dentro de cada ser humano, tem aquela vontade, aquela sede, aquele desejo de servir a algo maior, uma causa maior, né, de adorar. Essa é a palavra. Nós temos o desejo interior de adorar, de servir a alguém superior. Quando a gente não está fazendo a vontade de Deus, quando nós não temos aliança com Deus, nós acabamos servindo e adorando a criatura, ou a ciência, sei lá. Né? Tem gente que adora a ciência. E no caso da feitiçaria é algo semelhante. Nós fomos criados como seres espirituais, como seres sobrenaturais. Nós não somos simplesmente matéria. Isso eu sei que muita gente acredita que quando o ser humano morre acaba tudo porque o ser humano é apenas matéria, mas isso não é verdade, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Nós temos sim uma parte, um componente espiritual. Nós somos criados para interagir com esse componente espiritual, ou usando esse componente espiritual, que é o nosso espírito. Fomos criados para o sobrenatural, fomos criados para conversar com Deus, fomos criados para interagir com o reino espiritual através do nosso espírito, mas tudo isso foi cortado quando o homem pecou. Mas o desejo pelas coisas espirituais, o desejo de saber coisas do futuro, essas coisas elas estão dentro de nós. E quando nós estamos afastados de Deus, a gente acaba indo para o lado negro, né? Buscando consultar os mortos, buscando consultar espíritos malignos. E a palavra de Deus ela diz algo muito sério para a gente tomar cuidado. Por que é que Deus proibiu isso aí? Aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim:
Mas o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então observe que a palavra de Deus alerta para o fato de que existe sim o reino espiritual, existem espíritos, mas existem espíritos enganadores. Como você não está enxergando o reino espiritual com seus olhos naturais, você vai precisar de algo que vai te fazer peneirar ou discernir o que é e o que não é verdadeiro. E a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4 que somente a palavra de Deus é capaz de discernir a alma, né, o psicológico, do espírito, e também está apta para revelar, né, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus ela vamos dizer assim, a nossa bússola, o nosso norte, para que a gente possa filtrar, examinar o que realmente vem de Deus e o que não vem de Deus, certo? Então, essas práticas, né, de consultar os astros, que é o horóscopo, né, essas coisas também, elas eram condenadas, né, na palavra de Deus, para o povo de Deus. A palavra de Deus diz, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 17, diz assim, a partir do versículo 2, versículos 2 e 3. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que se foi servir a outros deuses, e se encurvar a eles ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. E depois continua com a punição. Então, o exército do céu aqui são as estrelas. Então, a questão do horóscopo, né? Isso é algo de Deus? Bem, na Bíblia era completamente proibido, porque Deus era a fonte, né? Deus deseja ser a nossa fonte de informações. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade e nos anunciaria as coisas que haveriam de vir. Então, o próprio Deus, meu querido, minha querida, Ele quer ser a tua fonte. Você não precisa abrir um jornal para ir lá ler um horóscopo que diz que hoje o seu dia vai ser bom para tal coisa, hoje o seu dia vai ser bom para tal coisa. Isso não tem nenhum fundamento nas Escrituras, na Bíblia, e nem na ciência, né? Não há base científica para o fato de que se você nasceu em determinado mês do ano, você é de signo tal e aquilo vai ter influência na sua vida, vai conduzir você por certos caminhos. E isso aí é doutrina pagã. Isso não vem da palavra de Deus, não vem da Bíblia. Era proibido para eles servirem, né, aos astros, a deixar os astros controlarem a sua vida, né, a posição da lua, a posição das estrelas. Isso não tem nenhum fundamento bíblico. E é uma espécie de feitiçaria, porque você quer adivinhar as coisas ou manipular as circunstâncias através de algo que Deus não prescreveu. Então, se você é cristão de verdade, você deve abandonar essas coisas. Teve um caso engraçado na igreja que nós pastoreávamos, na cidade de Parnamirim. Eu estava ensinando exatamente sobre isso, sobre feitiçaria, e na casa que a gente estava, eu lembrei, estava falando sobre isso, e como aquilo era uma obra da carne, era algo que não agradava a Deus. Falei de diversos tipos de crendices populares que as pessoas lançavam mão. E eu lembro que eu citei uma coisa que desde a minha infância, eu via as pessoas fazendo, que era pegar... espero que você não ache isso muito ridículo, mas enfim, aqui no Rio Grande do Norte, principalmente no interior, essa crendice é comum. Chega um visitante na sua casa
e porventura esse visitante está se demorando muito a sair da sua casa e você já está incomodado, você quer que aquela visita vá embora logo, então o que é que o pessoal faz? Vai, pega uma vassoura e coloca por trás da porta, né? O visitante não vê isso aí. E aí aquela vassoura colocada atrás da porta vai de alguma forma fazer o visitante ir embora. Bem, isso é uma crendice popular, é uma espécie de feitiçaria, né? Uma magia. E eu estava falando sobre isso e citei aquilo ali sem saber que as pessoas que nós estávamos ali na casa, eles faziam aquilo ali, né? E eu, quando eu falei, é como acontecia lá na minha cidade, que se colocava uma vassoura atrás da porta, e de repente esses irmãos da igreja começaram a rir, assim, entreolhar, porque depois eu soube que eles eram novos convertidos, pessoas bem humildes, e eles faziam isso ainda, né? Então, graças a Deus pela palavra do Senhor que nos liberta. Se você quiser que uma visita vá embora, você peça desculpas e diga a verdade. Você está cansado, precisa repousar e não vá praticar isso, tá bom, irmãos? Eu estou falando isso só a título de ilustração. Então, existem muitas coisas que as pessoas praticam que são feitiçaria, e para nós cristãos isso é um pecado. Na verdade, isso é para toda pessoa, todo ser humano, todos nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, né? A palavra de Deus, ela é a verdade. Então, coisas, por exemplo, vou torcer para que algo aconteça, aí faz a famosa figa. Essas coisas, como colocar a vassoura atrás da porta, praticar aqueles despachos, né? Feitiçarias de maneira geral, para tentar manipular a vontade das pessoas e manipular as circunstâncias. Ora, eu sei que o que eu vou dizer, talvez muitas pessoas não concordem, mas nem Deus faz isso. Deus não manipula a vontade das pessoas. E se a gente ora, aí vem aquela pergunta inicial: será que existe pelo menos influência da feitiçaria dentro do meio cristão? E eu creio que sim. Eu vou explicar. Muitas orações que nós fazemos no meio cristão evangélico, muitas orações, elas são orações feitas para que Deus manipule a vontade das pessoas. E eu quero dizer a você que Deus não manipula a vontade das pessoas, porque isso é um princípio de feitiçaria. Deus, ele ilumina, ele revela a verdade, mas Deus não força as pessoas a se comportarem de tal e tal forma. Deus não é manipulador, Deus não é feiticeiro. E eu já vi coisas horríveis, as pessoas querendo manipular as outras através de oração ou de profecia mesmo. Isso é diabólico. Isso aí, amados, é algo que deve ser retirado, né? Assim como era retirado do meio de Israel, pessoas feiticeiras, né, que de alguma forma lançavam encantamentos ou tudo para manipular a vontade das pessoas. Assim também nós devemos tirar isso da nossa vida, do nosso meio, e orar para que Deus traga a luz, ilumine o coração do ser humano, para que o ser humano possa agir de uma forma melhor. Mas a feitiçaria não é algo de Deus, é uma obra morta e nós devemos abandoná-la. Então, querido, que a paz do Senhor seja com o teu espírito, em nome de Jesus. Amém. Não há nada que não saibas, nada que não possas fazer. Não há nada que impeça o teu agir.